Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell. História de como eu descobri que eu era apaixonada pelo meu próprio pai. Desde quando eu era criança, eu sempre fui muito próxima dele. Minha mãe era muito ruim e isso acabou me afastando muito dela. Mas eu cresci tendo muita admiração e respeito pelo meu pai. Até que, quando eu tinha 35 anos, eu comecei a refletir e percebi que ele era o único homem que eu era muito apaixonada. Eu já tinha casado 2 vezes, nenhum casamento tinha dado certo, porque nenhum me fazia tão bem quanto a presença do meu pai. E quando eu digo que eu era apaixonada, era nesse sentido mesmo. Mas enfim, durante o passar dos anos eu fui colocando na minha cabeça que era impossível rolar alguma coisa entre nós dois. Mas quando eu fiz 38 anos, eu já não aguentava mais essa minha vontade. Eu fui até a casa dele certa do que eu queria, já estava decidida. A gente sentou pra ver um filme e eu acabei deitando nele, como a gente fazia quando eu era criança. E aí eu comecei a demonstrar tudo o que eu queria. Mas eu não tinha nenhuma resposta, até que eu beijei ele, postando a parte 2. Parte 2 de como eu descobri que eu era apaixonada pelo meu próprio pai. Continuando, eu beijei ele e ele ficou muito assustado. Na hora ele saltou do sofá. Mas aí, depois de tanto conversar, ele ficou de boa. E dava pra ver que ele também queria aquilo. Eu decidi ir embora, mas disse pra ele me visitar, pra gente continuar esse nosso tal romance. Mesmo com essa relação que eu tava tendo com meu pai, eu nunca deixei de sair e conhecer outros caras. E sim, eu e meu pai continuamos por muito e muito tempo. Até que 2 anos depois eu conheci o meu atual namorado e ele me fazia muito bem. Ele era o único que me fazia me sentir tão especial quanto meu pai conseguia. Mas enfim, eu matei a minha vontade de uma vida toda. E hoje em dia tudo é normal, ninguém nunca descobriu e a gente age como se nunca tivesse acontecido. Gente, lembrando que a história não é minha. História de quando uma menina inventou que estava grávida do meu namorado. Para contextualizar e vocês entenderem toda a história, eu e ele namoramos faz 4 anos. Mas durante esse tempo a gente teve alguns términos. Em um desses términos ele acabou conhecendo uma menina. Vamos chamar ela de Júlia. Em dezembro, eles começaram a conversar, trocar mensagens e sair juntos. Mas em janeiro, ele me chamou, a gente foi pro motel e voltamos. Aí eu peguei o celular dele e bloqueei a Júlia em tudo, para que ela não mandasse mais mensagem para ele, já que ele não estava mais solteiro. Um dia depois, a amiga dela mandou mensagem pro meu namorado, dizendo que ela estava no mercado e do nada ela desmaiou. E quando levaram ela pro médico, ela descobriu que estava grávida. Ela chegou até a mandar a foto do teste, que tinha dado positivo. Eu fiquei desesperada, fiquei muito, muito triste, mas eu falei pro meu namorado que ele precisaria assumir, já que a criança não tinha culpa de nada. Já posta a parte 2 da menina que inventou uma gravidez do meu namorado. Enfim, na mesma hora que ele me mandou a foto do teste positivo, eu mandei pra minha prima. E ela me disse, nossa, é mais do que óbvio que esse teste é falso. Aí eu pedi pro meu namorado ir até a casa dela e levar um teste pra ela fazer lá e ele ver se era realmente verdade. Ele concordou, mas aí a menina sumiu. Ela literalmente desapareceu. Ninguém conseguia contato com ela nem nada. Mas aí, depois de um tempo, ela voltou e falou que tinha tomado muito chá de canela e tinha menstruado. Pensei que tava tudo ótimo, tinha acabado essa história por ali mesmo. Até que ela mandou uma mensagem pedindo pra ver meu namorado escondido. E eu não aguentava isso. Eu decidi terminar com ele, ficamos 6 meses separados, aí voltamos. A gente voltou, postou stories juntos, todo mundo sabia que a gente estava namorando de novo. E ela continuou enchendo o nosso saco. Até que eu falei que se ela não parasse, eu iria contar pra família dela, que era bem rígida. E foi assim que a gente conseguiu paz pro nosso relacionamento. História de quando eu descobri que a minha mãe tinha feito aquilo com o meu namorado. Pra vocês entenderem o contexto, a minha mãe me teve quando ela tinha só 15 anos. Então a gente sempre cresceu bem próximas, porque ela era super jovem e minha amiga. Quando eu fiz 18 anos, eu conheci um cara e a gente começou a sair, começou a namorar. Mas eu já tava me formando na escola e eu precisaria mudar de cidade pra ir pra faculdade. E como ele não queria fazer faculdade pra trabalhar, ele continuou na nossa cidade. E foi aí que a gente decidiu terminar, porque não daria certo com a distância. E ele era muito próximo da minha mãe também. Uma vez, os pais dele expulsaram ele de casa e ele ficou na minha casa por um tempão. Então, ele era praticamente da família. Eu tava na faculdade, não tava namorando mais, e minha mãe me mandou uma mensagem falando que ele iria ficar uns dias com ela lá em casa. Eu fiquei muito brava com isso. Gente, já posso a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha mãe tinha feito aquilo com o meu namorado.
Eu falei pra minha mãe que tinha ficado super desconfortável com ele ficando lá, mas ela falou que ela era uma boa pessoa e iria ajudar ele. E aí a pandemia começou e eu precisei voltar pra minha cidade, voltar pra casa da minha mãe, que o meu ex estava ficando. E eu falei que só voltaria pra casa se ele não estivesse mais ali. Aí a minha mãe praticamente expulsou ele e eu voltei pra casa. Mas a minha mãe tava muito, muito estranha. Tipo, antes disso tudo, ela era super caseira, ela não saía de casa pra quase nada. E durante isso, ela saía meio que escondido às 2 da manhã e voltava, sei lá, às 8. Até que uma noite eu ia pra uma festa e acabei esquecendo a bebida em casa. Aí eu voltei pra buscar. Eu cheguei em casa e o carro do meu ex estava ali na frente. Eu fui pra janela espiar pra ver o que estava acontecendo e acabei vendo ele e minha mãe fazendo aquilo no sofá da minha casa. Vocês não vão acreditar quando eu disser que eu casei com meu próprio pai. É meio bizarro, mas eu vou contar a história desde o começo pra vocês entenderem tudinho. Logo que eu nasci, eu já fui adotada, porque os meus pais verdadeiros eram muito novos e não queriam ter uma filha. Enfim, eu cresci em uma família adotiva maravilhosa e era tudo normal, até que quando eu tava no ensino médio, eu fui pra uma festa e lá eu encontrei um cara muito bonito. Ele era, assim, bem mais velho que eu, mas eu tinha, me apaixonado por ele real. A gente começou a conversar e logo começamos a namorar. E um detalhe é que eu não conhecia os meus pais verdadeiros. Para esse momento tenso, vamos abrir a Resso. Vou usar o recurso de playlist offline deles para pôr uma música. E também lembrando que o aplicativo deles tem um top 30, que é tudo. Enfim, pra mim tava tudo normal, porque eu não conhecia os meus pais verdadeiros. Mas eu comecei a namorar escondido pelo motivo dele ser muito mais velho que eu. E eu não sabia o que os meus pais adotivos iriam dizer. Parte 2 de quando eu casei com meu próprio pai. Enfim, a gente continuou namorando escondido por muito tempo. Até que chegou uma hora que não dava mais pra esconder. E eu tive que falar com os meus pais adotivos sobre ele. Mas deu tudo certo, eles foram super compreensivos e nem ligaram pro fato dele ser bem mais velho que eu. O que me deixou muito, muito feliz. Então a gente marcou um jantar para todos se conhecerem. E foi tudo bem tranquilo. Os anos foram passando e eu nunca tive a curiosidade de saber quem os meus pais verdadeiros eram. Porque eles não me quiseram, então eu também não queria eles. Era isso que eu pensava. Até que, quando a gente precisou ver documentação para o casamento, e sim, gente, eu já ia casar com ele, a gente acabou descobrindo que ele era meu pai biológico. Foi um momento bem estranho da minha vida, mas depois de muito tempo conversando e decidindo, a gente decidiu se separar, por motivos meio óbvios. O dia em que meu namorado me traiu com o meu padrasto. Não fazia muito tempo que eu estava junto com o meu namorado, a gente estava comemorando apenas 2 meses de namoro, mas eu já levava nossa relação super a sério, valorizava muito ele. Ele tinha até conhecido minha família toda já, enfim, era realmente sério. No dia em que a gente estava comemorando 2 meses de namoro, ele me infernizou pra ir pra minha casa. Eu concordei, enfim, não vi problema em ele querer tanto ir pra minha casa. Como já era tarde, ele acabou dormindo em casa e a minha mãe não deixa a gente dormir juntos. Então a gente teve que dormir em quartos separados. Até então, tudo bem, eu fui dormir, tudo normal. Aí eu comecei a ouvir uns barulhos bem estranhos. Eu até levantei pra ver o que era esse barulho, mas eu acabei achando que era meu padrasto e a minha mãe fazendo aquilo. Então eu voltei pra cama e voltei a dormir. Mas eu já tinha perdido o sono e quando eu olhei pro quarto da minha mãe, eu percebi que a cama tava vazia. Parte 2 de quando meu namorado me traiu com o meu padrasto. Enfim, como eu disse, a cama aparentava estar meio vazia, então eu fui até lá pra ver, porque eu achei bem estranho. Eu cheguei no quarto deles e vi que só minha mãe estava na cama. Até que nós duas começamos a ouvir o barulho que eu estava ouvindo antes. Que vocês já sabem o que é. Então eu fui até o quarto de visita para ver o meu namorado, para ver se por acaso seria de lá o barulho. E quando eu abri a porta, estava o meu padrasto em cima do meu namorado. Fazendo, vocês já sabem o que. Como qualquer pessoa normal, eu terminei de cara com ele, a minha mãe também terminou com o meu padrasto. E depois de muito tempo, a gente foi descobrir que, na verdade, o meu padrasto era sugar daddy do meu ex-namorado. E é por isso que ele gostava tanto de ir em casa. Lembrando que a história não é minha. E, gente, me ajudem a bater 20k no aplicativo vizinho, por favor. História de quando eu fiz aquilo com o pai da minha melhor amiga. Pra vocês entenderem, eu e minha melhor amiga crescemos juntas, então, consequentemente, eu vivia na casa dela sempre.
E eu sempre percebia o carinho que o pai dela sentia por ela e eu achava isso lindo. Eu admirava muito o jeito que ele tratava a filha. Até que eu comecei a crescer e comecei a criar sentimentos por ele. E sim, eu tenho a consciência de que isso é bem errado. Quando eu me dei conta que eu estava realmente apaixonada por ele, eu não contei pra ninguém. Minha melhor amiga iria me odiar, obviamente. Afinal, eu cresci com eles, então era bem nada a ver mesmo. Em um final de semana, eles iriam viajar e como eu e minha melhor amiga éramos assim grudadas, ela me convidou pra ir com eles. Eu conseguia controlar o meu sentimento e manter em segredo de todo mundo. Só que nessa viagem foi assim, o auge pra mim. Do nada, ele entrou só de bermuda no nosso quarto, eu fiquei paralisada, já posta parte 2. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com o pai da minha melhor amiga. Enfim, durante essa viagem eu percebi que eu realmente estava apaixonada. No domingo fomos embora, voltei pra casa, voltei pra minha vida normal. Na segunda, depois da aula, eu fui pra casa da minha melhor amiga, como a gente sempre fazia. Até que eu percebi que o pai dela parecia bem triste, eu comecei a conversar com ele, já que ele me tratava como filha. E ele começou a contar que ele estava chateado com a mulher dele e afins. E ali era a minha chance. Eu beijei ele. No começo ele ficou em choque, mas depois ele falou que ele também queria. E assim começou a se repetir todas as vezes que a minha melhor amiga não estava com o pai. E até hoje a gente se encontra escondido. Aqui tá um código de 15% off da Shein pra vocês. E preciso indicar essa esponjinha que ela serve pra tudo. Então você não precisa de nenhum pincel, só dela pra fazer toda a maquiagem. E ela custa R$18, é perfeita. E esse vídeo eu usei tudo da Shein. História de quando a minha prima vazou um vídeo íntimo meu. Eu e essa minha prima na infância, a gente brigava muito. Mas quando nós viramos adolescentes, a gente acabou ficando muito próxima. E a gente se dava muito bem. Até que um dia ela foi na minha casa e eu disse pra ela que eu ia tomar banho. E a gente tinha tanta intimidade que ela foi pro banheiro comigo e ficou sentada no vaso. E enquanto eu tomava banho, eu pedi pra ela gravar um vídeo meu dançando de calcinha. Só que eu pedi pra ela gravar no celular dela, que era iPhone e tinha uma câmera melhor. Ela me mandou o vídeo e eu pedi pra ela apagar o vídeo que tava no celular dela. Até aí tudo bem. E eu tava ficando com um menino, então eu usei esse vídeo e mandei pra ele. Sim, eu errei em ter mandado pra ele, mas eu confiava nele. Como a gente tava ficando, eu achei que seria legal. Até que um dia eu tava na escola e a minha irmã me mandou mensagem dizendo que o meu vídeo tinha vazado na internet. Já tô postando a parte 2, lembrando que a história não é minha. História de quando a minha professora freira engravidou do meu pai. Desde pequena eu estudava numa escola de freiras e era todo mundo super santo, super, nossa, certinho por lá. E freira faz o voto de castidade, então não pode ter filhos. Quando eu comecei a ficar um pouco maior, eu percebi que meu pai sempre ficava de papinho com a minha professora. Todo dia ele me buscava e ficava ali um tempinho conversando com ela. E mesmo se fosse sobre mim, sobre assuntos escolares, não teria assunto para todos os dias. Como os meus pais eram separados, alguns dias era para minha mãe me buscar e outros pro meu pai. Só que desde os meus 7 anos pra cima, o meu pai sempre insistia para ele me buscar na escola. E assim foi indo, eles de papinho todo dia, mas eu era uma criança e não via maldade nenhuma. Até que um dia essa minha professora misteriosamente saiu da escola e ninguém sabia o que tinha acontecido. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando meu pai engravidou a minha professora, que era freira. Como ela era uma das professoras mais principais ali da escola, ninguém entendia o motivo dela ter saído simplesmente sem explicar, sem se despedir dos alunos. E a gente tinha um apego nela por ela ser nossa professora há muito tempo. Então foi algo bem estranho para nós, alunos dela. Mas só uns meses depois, o meu pai assumiu um relacionamento com ela. Eu fiquei muito confusa porque ela sempre falava o quanto ela não poderia ter filhos ou ela não poderia se casar. E o quanto ela pregava isso sobre a castidade. E um tempo depois, ela estava grávida. E foi por isso que ela foi demitida da escola, porque ela e meu pai já estavam tendo um caso fazia muito tempo. Até hoje eles são casados e eu tenho uma meia-irmã por parte deles. Lembrando que a história não é minha e se